E, enfim, chegamos a um ano das eleições presidenciais. E esse é mais um desafio de 2026, né? Porque o Brasil caminha para mais um pleito sob clima de divisão política. O presidente Lula pretende disputar a reeleição. O ex-presidente Jair Bolsonaro, preso, continua no centro do jogo político, agora com o filho, Flávio Bolsonaro, como principal nome da oposição. A eleição polarizada é o tema de hoje da série Desafios de 2026. Realmente a gente vai ter uma manutenção da polarização. Essa polarização está configurada nas duas principais lideranças carismáticas que o Brasil tem. Vão estar radicalizados nos extremos, mas esses extremos estão cada vez menores do ponto de vista do conjunto da população. A gente tem um cenário no qual 54% da população brasileira não está polarizada e a voz dessas pessoas é muito subrepresentada no debate político. Em meio à polarização e ao cansaço de parte dos eleitores, especialistas avaliam que a tendência é de uma eleição mais eleitoreira em 2026. De um lado, o Planalto aposta na reeleição de Lula, com discurso de continuidade, programas sociais e aumento de políticas populares. O governo já deu sinais de que pretende levar à campanha propostas de forte apelo, como o transporte público gratuito e a redução da escala de trabalho 6x1. Já o bolsonarismo busca se manter vivo, mesmo com Jair Bolsonaro preso e fora da disputa eleitoral. Apesar de não ter alcançado unanimidade na direita, Flávio Bolsonaro aparece como o principal rosto da oposição para representar o pai nas urnas e investe em promessas para bater de frente na disputa pelo eleitor, com foco na segurança pública e nas ações de combate ao crime organizado. Investidas dos dois lados, que, pelo populismo, preocupam os setores econômicos. O que nós precisamos é uma discussão de política equilibrada e séria, que realmente se apresente proposta para o Brasil do amanhã. Não interessa mais para a indústria qual é a proposta de 2026, 2027, 2028. Qual é a proposta para o Brasil de amanhã? Qual é o grau de compromisso para o Brasil de amanhã? Não é a esquerda ou a direita que vai fazer a diferença. É a proposta. E a convergência desse esforço é deixar de lado nós e eles. Nós queremos anistia! Anistia já! Sim! Anistia para golpista! Sim! Anistia! Para quem olha de longe, o cenário até parece simples. 2 polos, 2 grupos, 2 visões de Brasil diferentes. Mas quando a gente se aproxima desse cenário, tudo fica mais complexo. Os polos continuam existindo, cada vez mais extremados, mas em pequena quantidade, segundo os pesquisadores. Um levantamento nacional da Quest, que ouviu 10 mil pessoas sobre o perfil dos eleitores, indica que 54% dos brasileiros não se identificam nem como de direita, nem como de esquerda. É um eleitorado menos ideológico, mais pragmático. Ele é formado por 2 perfis diferentes. De um lado estão os desengajados, aqueles eleitores que evitam falar de política. Ao lado deles estão os cautelosos, um grupo menos radical e potencialmente decisivo em 2026. Eles não são despolitizados, eles simplesmente estão rejeitando a maneira como a política está sendo feita. Eles sentem que eles estão sendo coagidos a se posicionar no local de trabalho ou quando eles vão numa reunião de família. São grupos mais pobres e que têm concepções políticas bem articuladas, mas muito pragmáticas. Eles estão buscando serviços públicos de saúde, educação de qualidade, eles estão buscando empregos que paguem bem, eles estão buscando melhorar de vida. Lutam por esse espaço nomes como o do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o de Goiás, Ronaldo Caiado, e o do Paraná, Ratinho Júnior, todos pré-candidatos à presidência. Há ainda Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que tem dito que vai concorrer à reeleição e não disputará a corrida ao Planalto. Em comum, todos prometem anistia para Jair Bolsonaro e também para os envolvidos na tentativa de golpe. A falta de definição, porém, mantém o centro político sem um rosto claro. A gente tem um grande personagem de esquerda, que é o Lula. O Lula tentou fazer o Haddad acontecer, mas o Haddad não aconteceu.
E pelo lado do Bolsonaro, a gente também tem ele e os filhos dele como grandes personagens políticos, que têm algum nível de carisma, que conseguem compor esse teatro da política, mas no fim das contas, quem é a grande estrela do Centrão? Quem é a grande estrela da terceira via? Não tem uma estrela da terceira via. E como não tem, fica esse vácuo, e aí no final das contas o que acontece é que a gente fica sempre viciado nesses mesmos personagens. Para o doutor e mestre em ciência política pela USP, Marcelo Suano, a polarização também é usada como um instrumento de poder, uma forma de manter na disputa aqueles que já ocupam o topo. A polarização diz respeito a quê? Esquerda contra direita ou direita contra esquerda? Não. A polarização diz respeito àqueles que querem mudar a estrada construindo uma nova e àqueles que precisam preservar essa estrada. A própria máquina se interessa por essa polarização porque, se o fizer, ela poderá, de certa forma, afastar aqueles que podem questioná-la. Aí você me pergunta, quem é, afinal de contas, essa máquina? Essa máquina é o nosso sistema político. É um sistema político que brinca entre presidencialismo e parlamentarismo e acaba produzindo um conjunto de problemas mais do que soluções. Apesar de os grupos extremados perderem o fôlego, analistas garantem que a polarização ainda segue forte e deixou de ser apenas ideológica para se transformar em um fenômeno político e social, em que a emoção fala mais alto e torna tudo ainda mais complexo. A política brasileira ela é extremamente imprevisível e, além de tudo, ela é extremamente emocional. Assim, quando a gente pensa em polarização afetiva, que tem sido a discussão que tem sido feita já faz muitos anos, desde 2018 pelo menos, a gente percebe que a polarização ela não é racional, não vem necessariamente de o cidadão brasileiro se identificar com uma pauta tal ou qual. Vem a partir de emoção, ele se identifica com o Bolsonaro ou ele se identifica com o Lula. Ainda vão ser alguns anos até a gente conseguir realmente parar de pensar com o coração e começar a pensar com a cabeça. O cientista político Leandro Consentino destaca que, para além das paixões políticas, as demandas concretas também devem pesar na escolha do eleitor. Eu acho que tem temas importantes que definem as eleições de 2026. O primeiro deles, acho que está aí o bode na sala que ninguém tira, é a questão da segurança pública. Ela está bem colocada aí. Um segundo ponto é a economia. A economia sempre é um grande definidor do ponto de vista das eleições. E um terceiro ponto é justamente aquele discurso que, de alguma forma, consiga encantar mais os brasileiros para o próximo quadriênio, né? Buscando aí, ainda que as duas candidaturas principais apontem para uma continuidade, seja do atual governo, seja da oposição do governo anterior, que busquem uma renovação de discurso. Fato é que, em 2026, o eleitor de centro será disputado. Como eles estão insatisfeitos com a maneira como a disputa política tem sido feita, eles são portadores de uma esperança de algo novo, né? A questão é se vai ter emergência de atores políticos capazes de gerar entusiasmo nesse segmento. Agora, se a gente está falando do centrão, aquele bloco ali mais fisiológico, mais pragmático, esse chega muito fortalecido, sobretudo no plano do Congresso Nacional, e esse vai, de alguma forma, buscar articular apoios, seja à direita com Flávio Bolsonaro, seja à esquerda com Lula, para tentar sempre garantir estar aí junto aos vencedores, como é de praxe do Centrão. Consenso entre os analistas é que a polarização já deixou marcas nos brasileiros. Eu tenho certeza que é uma história que todo brasileiro tem, que é de perder amigos, perder família, perder assim, pessoas muito especiais e importantes por causa da polarização. E eu tenho certeza que todo brasileiro quer que a polarização acabe. A gente quer voltar a ser um país unido. Quando o Brasil passar a ser dos brasileiros para os brasileiros e não dos brasileiros para os políticos, a polarização afetiva vai acabar.